O que eu tenho, a minha opinião, é nem um pouquinho agradável para a União Europeia. Eu acredito que a União Europeia tem muito a perder com todo esse processo, tá? Porque tem um pensamento atrasado. Tem um pensamento atrasado. O velho continente, que deu origem, né, à riqueza americana, está cometendo um erro gravíssimo. Eu assisti um pronunciamento da Lagarde e durante toda a entrevista que ela deu lá para Reuters, para a BBC, que deu para todos os jornalistas, Bloomberg, todos ali, ela se esquivou muito. Deixou tudo vago, tudo absolutamente vago. Não perguntou, não respondeu nada de forma determinada, absolutamente nada. A única coisa que ela conseguiu afirmar, para mim, é um erro. Tudo bem, você pode até discordar, o internauta pode até discordar, aceito a crítica, mas eu vou colocar meu ponto de vista. Né? O canal é independente, não tem ninguém, não tem rabo preso com ninguém, o canal não tem rabo preso com ninguém, então a gente pode falar o que a gente pensa, não é verdade? Eu e vocês aí que estão também participando, né? Nós estamos construindo esse canal junto. Aliás, quero agradecer o nível das pessoas, vocês todos aí, que aos poucos eu vou conhecendo. Né? Eu vou conhecendo, está entrando muita gente diariamente, mas a gente vai conhecendo, principalmente aqueles que vão fazendo comentários, né? A gente vai criando uma amizade, ou seja, vamos construindo uma amizade ao longo dos anos. Mas a questão é o seguinte, vou colocar meu ponto de vista. E aí você diz o que você acha. A única coisa que ela realmente repetiu de forma contundente e objetiva foi que a União Europeia vai trabalhar em cima de dados. Dados. Ou seja, pensamento econômico tradicional. Pensamento econômico tradicional no mundo que tem um personagem protagonista bipolar e com problemas mentais, que é o quê? O Donald Trump. Dados, eles servem para você balizar. Eles são básicos para você ter a linha de raciocínio. Mas para lidar com um cara como o Donald Trump, necessita muito mais do que base. Por quê? Porque os dados, você vai analisar o mundo real, cru e nu. Porém, o Donald Trump, com esse tipo de reação e atitude que ele está tendo, ele desafia o mais experiente dos psicanalistas. Ele desafia o mais experiente dos psicanalistas. Agora imagine um economista. Imagine um economista. Então, realmente eu vejo que não está preparado. E olha, não tinha outra saída. Não tinha. O que choca é que o despreparo é tão grande que ela deu a melhor resposta possível. Ela deu a melhor resposta que ela podia dar numa entrevista. Agora, isso é suficiente para a Europa dormir em paz? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Europa dorme com um barulho tremendo na cabeça. Tremendo. Historicamente, a gente sabe a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, então, historicamente, a gente sabe o quanto é complicado. Quanto aquela região é complicada. Analisar em dados, não. Eu volto a dizer, para lidar com Donald Trump não são dados, gente. Não são dados. Tem que ter uma capacidade intelectual superior à inteligência artificial. Veja bem, eu jogo um jogo de estratégia há mais de 30 anos, eu jogo uma partida por dia. Se eu for me basear em dados lá no nível máximo contra a inteligência artificial, se eu for me preparar, se eu for atuar em cima do que é previsível, dos dados de comportamento numérico de exércitos e assim por diante, não tem jeito de ganhar. Não tem jeito de ganhar. Eu só consigo ganhar no último estágio contra a inteligência artificial pensando fora da caixinha. Não tem jeito de ganhar da inteligência artificial pensando de forma lógica, de forma crua e nua, em cima de números. E dados são o quê? Números. Quando ela fala dados, ela fala em números. Gente, impossível. O Donald Trump quebrou todas as regras possíveis do comércio. Os economistas, quem confiar em economista daqui para frente, não tirando o mérito dos economistas, eu estudei economia, fiz faculdade de economia, não tirando o mérito dos economistas, mas me é mais útil o meu conhecimento, os cursos que eu fiz em psicanálise nesse momento.
Estudei administração, economia, publicidade e direito e psicanálise. Tá? Isso aí fez parte da minha formação. Hoje, o conhecimento que eu tenho que mais me ajuda é de comunicação e de psicanálise, para entender o jogo do Donald Trump. Para entender o jogo do Donald Trump. Então, volto a dizer, com todo o respeito a Lagarde, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, com todo o respeito a uma senhora muito distinta, muito capaz, mas totalmente equivocada, se esse for realmente o caminho que ela escolheu para lidar com Donald Trump. Totalmente equivocada. Então vejo mais uma região em dificuldade. Muito grande, muito séria dificuldade, muito séria dificuldade. Muito séria. Você vai dizer, mas eles, Europa e Estados Unidos não têm a dificuldade financeira que os países aí como China, Irã, Índia, Brasil. Verdade. Verdade. Mas também não tem a resiliência e o preparo mental para enfrentar uma situação dessa. Não tem. Não tem. Essa é a verdade. Eu assisti um debate agora, à tarde também, numa rede aí, uma grande rede nacional aqui, em que o entrevistador perguntava sobre o checkmate que o Trump disse, né? A América Latina vai ter que decidir. A América Latina, quando ela diz os principais países, vai ter que decidir para que lado que vai. Se é para o lado dos Estados Unidos ou para o lado da China. A entrevista foi muito abaixo da média, porque ele estava se referindo à questão comercial, econômica. E daí enveredaram para a questão bélica, né? E depois fizeram uma salada e até o entrevistador ficou perdido no meio. Passou o tempo, não falaram absolutamente nada que fosse de fato esclarecedor. Mas o que acontece? De um lado, o entrevistador falou que nós temos uma oportunidade energética e uma oportunidade alimentar. O outro lado, outro entrevistado, falou que nós temos desvantagem total. E, na verdade, não é uma questão... Não é por aí. O fato é que nós temos uma desvantagem muito grande. Isso aí é verdade. Não dá para questionar. E ficaram, sabe, discutindo, brigando, feito conversa de boteco. Nós temos uma desvantagem muito grande em relação à China, em relação à Europa, Estados Unidos, principalmente em relação à Europa, Estados Unidos, né? Desvantagem. Intelectual, tecnológica, científica, assim, né? Mas nós temos sim uma vantagem muito grande na área de alimentação e na área energética. O que vai determinar se essa vantagem vai se reverter em resultado de fato, vai ser a escolha do lado certo. Isso que vai determinar. Então, era tão simples dar a resposta. Né? Eles tinham que enveredar, e o entrevistador tinha que conduzir essa conversa para, sim, nós temos uma desvantagem muito grande econômica, científica, temos uma vantagem muito grande energética e alimentar. O que vai determinar o nosso sucesso ou não vai ser a escolha do lado. Que isso todos, pelo menos nisso, chegaram à conclusão de que vai chegar um momento que vai ter que decidir. Aí a pergunta derradeira é, em que lado devemos apostar? Em que lado devemos apostar? E eu vejo da maneira muito simples. O melhor lado, a melhor situação, seria apostar no resto do mundo. Porém, se o resto do mundo estiver unido. Pronto. Por isso que eu digo que o resto do mundo, fora os Estados Unidos, tem que estar unido. Nós vamos ter que optar. Se o mundo permanecer unido para equilibrar a balança, a melhor opção é um mundo unido para equilibrar a balança. Caso contrário, aí, outra opção. É por isso que o Xi Jinping está fazendo está costurando, né? É como se fosse uma eleição, ele está costurando com o resto do mundo. Quais são os players aí que vão determinar, que são fundamentais nisso aí? Índia, que está bem quietinha, mas não esqueça, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Índia e Alemanha. Índia e Alemanha. Nós temos que ficar atentos a esses dois aí. O Brasil deve ficar atento a esses dois aí. Principalmente. Principalmente esses dois. Então é isso. Agora, de fato, para lidar com o Donald Trump, o mundo, com exceção hoje, que eu vejo, da China, tá? Não vou falar do Brasil, porque isso tem gente muito mais capacitada que eu, muito mais atualizada na política nacional, mas no mundo, com exceção da China, que tem um líder que realmente consegue lidar bem com
o Donald Trump, que é o Xi Jinping. Os outros países, não conheço o líder da Índia, até preciso pesquisar mais o perfil dele. Mas os outros países aí que eu tenho visto, presidentes de Banco Central, presidentes de países na Europa, assim por diante, eu não vejo que tenham a mínima capacidade de lidar com o Donald Trump. Sabe? É outro jogo. É outro jogo. É a mesma coisa você pegar uma equipe campeã mundial de vôlei e colocar eles numa quadra de basquete. É outro jogo completamente diferente. Então a Europa vai ter que pensar rapidinho, se quiser sobreviver a esse jogo, vai ter que pensar rapidinho em substituir os seus líderes. Se quiserem sobreviver a esse jogo, vão ter que pensar rapidinho em substituir os líderes. E quando eu digo líderes, é presidente do Banco Central Europeu, presidente dos países lá, os líderes dos países, os primeiros ministros, os presidentes. Não tem outro jeito. Ou eles arrumam um jeito de tirar o Donald Trump. Não tem. Se quiserem manter o jogo dentro da quadra de voleibol, vamos dizer assim, o voleibol que eu digo é a economia tradicional, com as ferramentas, né? E o basquete seria a nova economia. Né? Se quiserem manter o jogo dentro da quadra de voleibol, tem que tirar o Donald Trump, senão não vai dar certo. Agora, se quiser jogar contra o Donald Trump ou a favor, ou seja lá o que for, tem que substituir os jogadores. Com a mentalidade de economista simples e pura, não dá certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vão achar soluções. E aí não digo nem soluções para combater os Estados Unidos. Não vão achar nem soluções para construir alguma coisa, alguma saída junto com os Estados Unidos, que seria melhor dos mundos, né? Construir uma saída com os Estados Unidos. Que eles vão ter que aterrissar, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, eles podem aterrissar, ter uma aterrissagem difícil, forçada, mais calculada, ou desastre. Nesse destino aí que eles dizem, a Era de Ouro, o avião está pererecando e não estão nem a 10% da distância percorrida. Entre o que é hoje e Era de Ouro dos Estados Unidos, pode colocar aí 30, 40, 50 anos. Agora, isso se o avião estiver funcionando ainda, né? Porque do jeito que está, a chance de dar um pane nesse avião e não sobreviver ninguém, entre aspas, né? Não sobreviver ninguém é muito grande. Acidente sério. Acidente sério. Os Estados Unidos está caminhando para um acidente sério. Se abortar a viagem, fizer uma aterrissagem forçada, escolher uma plantação, uma estrada, algum lugar para aterrissar, ainda dá. Frustra a viagem, mas ainda há sobreviventes para preparar um novo avião. Agora, caso ao contrário, sem chance, gente. E aí que tá. Os líderes do mundo, de todos os países, dos blocos, inclusive, como no caso da União Europeia, para se preparar para esse declínio, que pode ser desastroso ou simplesmente um declínio acentuado dos Estados Unidos, tem que pensar fora do aspecto, do âmbito dos economistas. Não é suficiente o pensamento econômico para sobreviver a esse momento. Não é. Sabe, isso aqui parece o que foi a guerra do Vietnã. Os caras com todo o armamento, todo o equipamento, com dados, com não sei o quê, tomaram um pau e saíram. Porque na selva, o que valeu mais foi o pensamento intuitivo, foi o sexto giro, como diz o meu amigo. Né? Sexto giro. Foi aquele algo a mais, foi a intuição, foi a... Sabe, aquela luta com a cabeça vazia para enxergar a situação num plano diferente? Num plano diferente. Sabe quando a pessoa começa a praticar a meditação e ela começa a enxergar as coisas de uma forma diferente? É isso que está faltando. E com certeza a Ásia entende mais isso. E por isso que os líderes da Ásia não vão ter dificuldade em lidar com essa situação. Agora, europeus, latino-americanos, canadenses, mexicanos, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Muita dificuldade. Bom, gente, esse é um assunto, então, para ser debatido, né? Tá aí a minha opinião. Compartilhe, critique, mande um X, mande um valeu,
faça um elogio, dê um oi, boa tarde, sempre termino assim. E aí vai virar um mantra. Faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.